Graça e paz, iniciando então mais um pão diário, continuando em Romanos capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 14. Epístola aos Romanos, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 14. Estamos falando sobre a santificação. Tradução King James. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Versículo 11. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às vossas vontades. 13. Tampouco entregai os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros, o corpo, a ele como instrumento de justiça. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amados, então o apóstolo Paulo, ele falando sobre a santidade e conceituando de início a respeito dela, no capítulo 6, vemos que a morte de Cristo trouxe para nós a liberdade. A morte de Cristo tira o domínio do pecado sobre nós. Ainda que tenhamos neste corpo corruptível, neste corpo onde ainda nos leva muitas vezes a pecar contra Deus, sabemos que a morte de Cristo, de forma definitiva, sobre o poder do pecado sobre nós e o efeito dele sobre nós, não há mais domínio sobre nós. Veja o versículo 10. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Então nós vemos que Paulo está dizendo que quando Cristo literalmente então morre, se entrega em razão do pecado e a morte tem o domínio, então nós vemos que morremos para o pecado. Assim como o pecado era o nosso Senhor, o nosso pecado era o que comandava, reinava sobre nossa vida e com isso trazia para nós um resultado negativo, nocivo para a eternidade, que era a morte espiritual, e diante disso nós tínhamos também a morte física. Mas a morte de Cristo, ela quebrou os aguilhões da morte, nos livrando então do domínio do pecado. E aqueles que literalmente estão em Cristo Jesus é que morreram para o pecado, porque Cristo nos deu esta condição de estarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Veja o versículo 11. Assim, desta mesma maneira, da mesma forma, considerai-vos morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Veja que aquele que está em Deus, em Cristo, ele está literalmente considerado vivo para Deus. Nós vemos dois aspectos aqui importantes. Os que estão mortos para Deus e os que estão vivos para Deus. Os que estão mortos para Deus estão debaixo do domínio do pecado, pois ainda não creram em Jesus Cristo e ainda talvez Deus ainda não tenha se revelado para os tais. Mas há outro lado, um patamar, daqueles que na verdade estão em Cristo, lutando contra o pecado. Venceram já o domínio do pecado em Cristo Jesus, porque Cristo venceu o pecado. Então nós vemos que o pecado ele tem em si mesmo um poder, um domínio sobre a humanidade.
mas Cristo Jesus nos liberta do domínio do pecado. Através da sua morte e ressurreição, temos a convicção que estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Veja que Paulo, ele fala que nós somos os responsáveis. Ele diz que nós temos que fazer a gestão nesta questão dos pecados. Nada melhor do que você e eu para entender quais são as nossas fraquezas, o que muitas vezes nos poderá levar a pecar contra Deus. E Paulo, então, ele adverte, admoesta a todos nós, dizendo: não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal. Ou seja, não deixe o seu corpo à vontade, livre para fazer o que quer, né? Mas antes ele fala, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Então, Paulo está dizendo que a nossa natureza ela tem essa característica da inclinação da carne, da inclinação no sentido de pecar contra Deus. Então, Paulo fala que nós não devemos permitir que o pecado domine o nosso corpo. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Estávamos mortos para Deus, mas em razão do sacrifício de Cristo, então nós tornamos vivos para Deus. E é impossível que nós vivemos uma vida sem lutar a questão do pecado. É claro que nós ainda estamos nesta natureza caída, carnal, suscetíveis aos pecados, às fraquezas diárias, mas sabemos que o pecado não tem domínio sobre nós e é uma responsabilidade de cada um de nós lutarmos contra o pecado. Lembrando e ressalto que lutar contra o pecado não é lutar contra o seu irmão, ou pontuar ou acusar o seu irmão, o seu pecado. Mas a palavra de Deus nos leva a este insight, a esta reflexão, para que venhamos então fazer uma auditoria interna a respeito das nossas fraquezas, a respeito dos nossos pecados e ficarmos atentos, vigiando para não permitir que o pecado volte a surgir em nossa vida e venhamos viver uma vida de pecado. Porque a maior evidência daqueles que estão em Cristo Jesus é aqueles que lutam contra a sua própria natureza. É aqueles que muitas vezes se iram consigo mesmo em razão do seu pecado, pedindo então para que o Espírito Santo o ajude a vencer contra o pecado, a justiça e o juízo de Deus. É Ele que nos convence, porque a nossa natureza, se na verdade nós formos fazer a nossa vontade, a vontade nossa é pecar. A nossa vontade nos leva a pecar. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, a vontade que está sendo feita não é nossa, mas a de Deus. Por isso que ela é boa, agradável e perfeita. Porque a palavra de Deus ela vem transformar a nossa mente, metanoia. E ela transforma a nossa mente todos os dias, para que possamos então compreender a necessidade de permanecer santificados em Cristo Jesus. Então veja que o pecado daqueles que estão em Cristo Jesus, eles estão conscientes e responsáveis. Eles conhecem, eles identificam a sua fraqueza e então vão clamar, vão lutar, vão jejuar, vão fazer todos os aspectos necessários para que possa então literalmente mortificar a sua carne para não voltar a fazer a vontade da carne, que antes era literalmente livre porque vivia no pecado. Mas hoje que tem consciência a respeito da graça de Deus, então veja como isso é importante, amados, que muitas vezes nós falamos que aqueles que estão em Cristo Jesus não podem perder a sua salvação e de fato não perderão a sua salvação porque Cristo ele pagou o preço sobre os nossos pecados, trazendo a oportunidade de sermos justificados por Deus através da fé e não por nossas obras. Então, a gente precisa entender que
E aí a gente fala, e as pessoas muitas vezes não conseguem compreender, que o homem ele tem a sua vontade e ele pode escolher em servir a Deus ou não. O aspecto aqui que o texto traz para nós é que nós temos responsabilidade de tratar e de cuidar da nossa vida espiritual e de se santificar, mas esta vontade que nos ajuda a vencer o pecado, a ter o controle desse aspecto, é a própria palavra de Deus e o Espírito Santo. Mas a responsabilidade é minha. Eu tenho que estar na vontade de Deus e não na minha vontade. Enquanto eu estiver na minha vontade, eu estarei fazendo aquilo que minha carne pede. Então eu preciso estar fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus só o Espírito Santo para nos convencer a respeito da nossa natureza e colocar em nosso coração a vontade de negar o pecado para viver uma vida santa com Cristo Jesus. Versículo 13. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade. Veja, ele está citando membros. As palavras membros aqui estão referentes aos nossos membros, mãos, pernas, pés, língua, boca. Então são membros que, na verdade, poderão, através, ser usados por causa da iniquidade a praticar o pecado. Então ele fala assim, tão pouco entregais os membros do vosso corpo. Aí você vai entender aquele sentido quando Cristo fala e ele ensina nos livros sinóticos a respeito, se teu olho fizer tu pecar, arranque-o, tira-o, porque é melhor entrar só com um só olho do que entrar com 2 olhos e ir para o inferno. Ou, se tua mão faz pecar, arranque, corta ela, porque é melhor que você entre sem uma mão ou 2 mãos do que ir para o inferno. Eu estou só parafraseando para os irmãos entenderem. Então, o Paulo está dizendo isso. Então, pouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento da iniquidade. Então, eu preciso, a todo instante, monitorar os meus membros, monitorar a minha mente, monitorar a minha língua. Cuidado com, literalmente, principalmente com a língua. Como Tiago diz, é um instrumento direcionado pelo inferno, né, se não tomar cuidado. Cheio de peçonha mortal. E ela contamina todo o corpo. Porque quando nós conjecturamos e falamos, argumentamos sobre algo, enfatizamos demais, isso traz em nós, então, um juízo. Isso vai alimentando a nossa vontade. E quando, então, nós começamos a não ter o controle daquilo que falamos, daquilo que pensamos, daquilo que a nossa mão pode fazer, os nossos pés podem caminhar para tal lugar. Então, nós precisamos entender que a responsabilidade disso, Deus não vai te impedir, mas a tua consciência, ela vai ser tocada. Então Deus vai trabalhar dentro do teu ser, mostrando que isto não agrada a Deus, porque esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha uma vida santa. Então é nossa responsabilidade. Então, interessante, Paulo usa o verbo permitais, não permitais. Agora, entregais o vosso corpo. Então veja, você não deve permitir e você não deve entregar os seus membros à iniquidade, como instrumento da iniquidade. Mas veja antes o que ele diz depois do versículo 13, a outra parte. Antes, consagrai-vos a Deus com que fosse levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Então veja, o pecado me levava os meus membros como instrumento da iniquidade, mas agora eu tenho que consagrar, eu que tenho que procurar oferecer o meu corpo em sacrifício vivo, agradável, como instrumento de justiça. Lembrando, como é o comparativo, não dizendo que isto seja um instrumento de justiça. Ele está fazendo uma comparação. Veja, eu não estou falando, Paulo não está dizendo que o instrumento de justiça são as nossas obras, que são os nossos membros fazendo a vontade de Deus, mas é como fosse um instrumento de justiça. Tá? Comparação. A palavra conjunção como, ele está no sentido de comparativo. Então,
nós não devemos permitir que o nosso pecado venha dominar, certo? Mas antes eu preciso forçar ele a obedecer à vontade de Deus. E eu preciso também entender que eu preciso consagrá-los a Deus. Ou seja, se os seus membros estão fazendo a vontade de Deus, não há tempo nem oportunidade para pecar. Mas se ele andar ocioso, sem ter o que fazer, existe uma possibilidade muito grande de ele pecar contra Deus. E quando nós consagramos, então, os nossos membros, né? E membros aqui são a parte do corpo, como eu já disse, a língua, os olhos, a boca, a fala, as mãos, os pés, tudo isso utilizado para servir a Deus. Isso serve como instrumento de justiça, ou seja, não é a justiça que a tua obra faz diante dos teus membros, ou seja, aquilo que você faz seja algo como instrumento de justiça. Não é isso que Paulo está afirmando, mas é comparativo, como fosse algo justo. Então veja, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles literalmente têm um comportamento de justiça em Cristo Jesus. Eles vão ter os seus membros voltados para a vontade de Deus e não para a sua própria vontade, para que venha pecar contra Deus, tá? Versículo 14. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Repetindo, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lembra que, de fato, o apóstolo Paulo vai argumentar mais para frente sobre isso, que enquanto não havia lei, não havia então transgressão. Mas a partir do momento que a lei ela aponta para mim o que é pecado, ela traz para nós então uma ênfase muito grande naquilo que não se pode fazer, ou seja, que não possa ceder ao pecado. E isso traz para nós uma condenação, porque a lei, na verdade, de vez ela trazer paz, ela traz um despertamento pior para nós, pois aquilo que é proibido traz em nós o desejo de querer fazer. Mas aí Paulo fecha esse texto nesse aspecto, dizendo, portanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Então nós de fato não possamos dizer que eu não vou conseguir vencer o pecado porque eu não tenho possibilidade, o pecado ainda é meu Senhor, o pecado não é mais o seu Senhor. Se você está em Cristo, quem é o nosso Senhor é Cristo Jesus. Então o pecado ele não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então os que estão embaixo da graça, confiando na vontade de Deus, confiando naquilo que o Espírito Santo tem nos advertido, é a nossa responsabilidade, então, de não permitir que o pecado domine o nosso corpo mortal. Deus não vai vir literalmente e controlar sua mão, sua língua, seu corpo, seus olhos, não. Mas Deus vai te dar condições espirituais para que você não permita que o pecado domine o vosso corpo mortal. E, diante disso, já que o nosso corpo vivia no pecado, sendo utilizado como instrumento da iniquidade, era uma evidência clara ao mundo que nós pertencia ao pecado e estávamos literalmente perdidos, mas agora em Cristo Jesus é o contrário. Nós consagramos o nosso corpo, nós consagramos a nossa mente, a nossa boca, os nossos olhos, as nossas mãos, nossos pés, para que possam então oferecer os nossos membros do nosso corpo como instrumento de justiça, como fosse parecido à justiça. Então, aquele comportamento que tínhamos, que na verdade nos reprovava porque o pecado estava sobre nós, a graça de contrapartida, na contramão, ela modifica, ela regenera a nossa natureza. Não que deixamos de ser pecadores, mas então o Espírito Santo, ele literalmente nos auxilia em nossas fraquezas, mostrando a necessidade de consagrar os nossos membros a Deus,
porque os nossos membros estão mortos em Cristo Jesus e eles agora estão aí para ser utilizados para fazer então a obra de Deus, a vontade de Deus. E isto é comparativo como um instrumento da justiça. Então você não está mais debaixo da lei. Você não está mais debaixo da maldição da lei. Porque a lei ela é boa e justa. Mas para nós ela é considerada maldição, porque ela nos amaldiçoa em razão. Mas a graça, que está acima do pecado e da morte, trouxe para nós vida e vida com abundância. Então, por este motivo, por esta graça, por aquilo que Deus tem se revelado a nós a respeito de Cristo Jesus, mostrando para nós as promessas de Deus com o objetivo de vivermos uma eternidade com Ele, de fato isso nos anima, isso nos motiva a vivermos uma vida santa, consagrada a Deus. E é claro, isso só é possível se realmente o Espírito Santo estiver literalmente testificando a respeito desta palavra, aumentando a nossa fé, nos levando ao arrependimento, à necessidade, à confissão diária dos nossos pecados. E só através disso que nós possamos entender que a graça de Deus, ela não nos isenta na questão que nós venhamos permitir o pecado. Pelo contrário, aqueles que estão em Cristo Jesus não permite que o pecado domine sobre nosso corpo mortal, mas antes consagra a sua vida a viver uma vida santa com Cristo Jesus. É claro que a nossa natureza ainda continuará na natureza caída e possamos ainda pecar. E nós vamos ver isso mais para frente, o apóstolo Paulo explicando, no capítulo 6, no capítulo 7 e capítulo 8, que ele trata então sobre a questão da santificação, da santidade, e nós estamos apenas conceituando alguns pontos importantes, mostrando qual era o efeito do pecado e o que ele trazia de dano para nós, e que agora, na graça de Deus, qual o efeito então da graça de Deus sobre nós, e que estamos mortos para o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque a graça nos trouxe então a misericórdia de Deus, e aí nós vemos que nosso corpo, os nossos membros, que eram utilizados como instrumentos da iniquidade, agora são utilizados, consagrados a Deus, para fazer como instrumento comparativo, com instrumento de justiça, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. E aí nós vamos entender que esta é uma luta diária, é uma luta progressiva. Diariamente estaremos lutando contra a nossa natureza, mas as promessas de Deus continuam firmes. Não é que possa então alterar a respeito da salvação. É isso que nós precisamos entender, que a salvação que foi dada a nós através de Cristo Jesus, ela não pode ser alterada, ela não pode ser revogada, ela não pode ser modificada, o seu nome não pode ser riscado do livro da vida, porque quem nos resgatou foi Cristo Jesus. Quem pagou o preço, o sangue derramado foi o de Cristo, e este sangue foi derramado para os salvos em Cristo Jesus. Então, por isso que nós precisamos entender. E aí você vai entender um pouco mais à frente, quando Paulo então enviscera as questões da graça e do pecado e de tudo, que nós vamos ver que nada nos poderá separar do amor de Cristo. Isso está no texto sagrado, isso está no livro sagrado que é a Bíblia. Então, de fato, precisamos entender que, como o apóstolo Paulo disse aqui na carta aos Romanos, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Ou seja, Deus cumprirá a sua palavra, Deus cumprirá as suas promessas. Assim como Abraão foi justificado pela sua fé, somos justificados pela fé e não pelas obras. Mas temos a responsabilidade de lutarmos contra o pecado e não viver uma vida totalmente confiando na graça e vivendo no pecado. É impossível, são duas coisas que não se misturam, irmãos. São duas coisas que não dá para se entender. Viver uma vida santificada, viver a vida em graça, mas viver uma vida de pecado. Então veja, é claro que tudo isso é um processo, ninguém agirá da mesma forma, tá?
É como você tivesse tomado um remédio. Nem todo organismo vai ter a mesma resposta imediata de cura. Alguns terão que ter alguns processos de forma progressiva, segundo a vontade de Deus, Deus direcionando, o Espírito Santo auxiliando nas orações, nas intercessões. Deus vai falando através da palavra. Por isso que é importante a ministração, o ensinamento da palavra, porque a gente ama o louvor, amamos até fazer a oração, buscarmos a Deus, mas o mais importante que vai gerar frutos de arrependimento é a palavra, porque é através da palavra que a fé vem, e sem a palavra as pessoas não conseguem se libertar. Então, quanto mais ela entender, quanto mais ela se aprofundar na palavra, mais ela terá força em compreender as promessas de Deus, mais o Espírito Santo vai direcionar, mais o Espírito Santo vai fortalecer, mais o Espírito Santo vai fortalecer as questões das promessas, vai motivar a que nós venhamos consagrar o nosso corpo e que não venhamos não permitir o pecado que venha dominar sobre nossas vidas. Então, é uma luta constante. Então nós precisamos entender que este julgamento, ele é um insight de nós mesmos. E não é um julgamento para que eu falar para os irmãos, ó, irmão, você não pode fazer isso. Olha, irmão, isso não é... Pregar a palavra é ensinar a palavra e não dar uns 10 mandamentos de novo para a pessoa, os 10 regras, e a partir daquele momento ela tem que seguir a regra. A regra ninguém consegue seguir. Quem seguiu, quem cumpriu a lei foi Cristo. Mas precisamos entender que temos responsabilidades e Deus não tira isso de nós, essa responsabilidade. Então precisamos lutar realmente contra o pecado, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, em saber que estamos mortos para o pecado, que o pecado que era literalmente imperava sobre nossas vidas, dominava as nossas vidas, mas a partir do momento que tivemos a consciência, conhecemos a Cristo Jesus, entendemos a necessidade que estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, e diante disso nós temos a responsabilidade de lutar contra o pecado, não permitir o pecado vir a dominar nosso corpo mortal, mas que possamos então realmente consagrar a nossa vida, os nossos membros, como instrumentos de justiça para glorificar o teu santo nome. Senhor, sabemos e temos consciência que o pecado é algo terrível, que nos separa diante de ti, mas diante destes pecados, ou do pecado adâmico, te lembro, Senhor, o sacrifício do teu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário, a qual o Senhor emplacou a tua justiça, a tua ira derramada sobre o teu Filho, a qual foi derramado o sangue carmesim que nos justifica de todos os nossos pecados. É por isso, Senhor, que chegamos diante de ti através da tua misericórdia, através da tua graça, do teu perdão, da tua justiça. E importa agora, se nós vivemos uma vida de novidade em Cristo Jesus, podemos então ser dominados pelo pecado. O Espírito Santo possa nos ensinar, a nos fortalecer a vencer o pecado, de tão perto que nos rodeia, literalmente nos tentando contra Deus, mas diante da graça, diante da misericórdia, o Espírito Santo nos auxiliando em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, nos ajuda a vencer o pecado, a ter uma vida consagrada, uma vida santa diante de Ti, porque o nosso desejo é estar perto de Ti para a eternidade, é estar na Tua glória, mas ainda estamos neste corpo carnal, este corpo suscetível ao pecado, mas queremos confiar nas promessas de Deus, como diz a Tua palavra. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a Tua promessa. Por isso, Senhor, a Tua palavra diz que nós, na verdade, sejamos todos os homens mentirosos, mas a Tua palavra é verdade. Que possamos então, Senhor, seguir esta verdade. Que Teu Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Que nós venhamos se fortalecer na graça. Não permita-nos, Senhor, pecar contra Ti. Não permita-nos, Senhor, na verdade, fazer a nossa vontade, mas fazer a Tua vontade.
Consagra, Senhor, os nossos membros. Consagra o nosso corpo, para que possa ser um sacrifício vivo diante de Ti, que possamos oferecer um culto santo na Tua presença. Somente a Tua graça pode fazer isso sobre nossas vidas. Somente o Teu Espírito Santo pode testificar em nossos corações a necessidade de se entregar, de se ter intimidade, de se derramar na graça, se cair aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e confiar nele, Senhor. É isso que nos traz a paz, pois é isso que nos alimenta, é isso que nos sustenta, porque quando nós olhamos para nós mesmos, vemos quanto estamos perdidos, mas quando focamos em Cristo Jesus, lembramos que Ele é o autor e consumidor da nossa fé, e é isso que nos dá a garantia de descansar em Ti, de confiar em Ti, nas Tuas promessas, porque Tu declaraste que somos justos mediante a fé que há em Cristo Jesus. Assim como o pai Abraão, que foi justificado pela fé, chegamos diante de Ti ao trono da graça pela fé, confiando no sacrifício de Cristo, no Adão perfeito. Por isso, Senhor, tenha misericórdia de nós. Não venha permitir que nós venhamos pecar contra Ti, que nós venhamos literalmente ofender de novo a Sua graça, o Seu poder, mas que sejamos gratos pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, pela Tua graça sobre nossas vidas, Senhor. Alcança os meus irmãos, aqueles que têm lutado contra o pecado, pecados que muitas vezes tentam dominar, pecados que tentam, na verdade, destruir suas vidas, mas dentro de si tem o desejo de Te servir, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um deles, que Teu Espírito Santo fortaleça, que a Tua palavra fale fortemente no coração deles e que eles encontrem paz em Ti, Senhor. Consagra-os para Ti, Senhor. Consagra-os como instrumento de justiça, para que possam glorificar o Teu santo nome, Senhor. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo dia. Fique na paz.